Você já percebeu que, na Bíblia, Deus parece escolher exatamente os piores candidatos? Abraão mentiu 2 vezes para salvar a própria pele. Jacó enganou o pai, roubou a bênção do irmão e fugiu como covarde. Davi adulterou e planejou um assassinato. E todos eles foram escolhidos por Deus. Mas Saul, que aparentemente pecou menos, foi rejeitado. Então surge uma pergunta perigosa. Seria possível que Deus tenha pecados preferidos? Ou será que ele valoriza algo que nós esquecemos há muito tempo? Esse vídeo não é uma defesa do pecado. Não estou dizendo, peca à vontade e Deus vai usar você. Não. Todos esses homens sofreram consequências reais. Mas há uma pergunta que precisamos enfrentar. Por que alguns foram perdoados e outros foram rejeitados? Por que alguns que pecaram receberam promessas eternas? Será que Deus vê o pecado de outra maneira? Quando olhamos para a Bíblia, não encontramos heróis perfeitos. Encontramos pessoas falhas, que foram transformadas por Deus. Abraão não começou como um grande herói. Teve medo, teve insegurança e, para se proteger, mentiu 2 vezes sobre sua esposa. Colocou a vida dela em risco para preservar a própria. Enganou reis, fugiu de pressões e, por medo, comprometeu sua integridade. Mas algo aconteceu ao longo do caminho. Abraão aprendeu a confiar e a fé cresceu dentro dele. Ele deixou de reagir pelo medo e começou a responder pela confiança. Talvez seja por isso que, mesmo depois das falhas, Deus o chamou de amigo. Jacó enganou o pai, manipulou o irmão, roubou uma bênção, fugiu como covarde. Mas uma noite, uma luta mudou tudo. Jacó lutou com Deus. E naquela luta, ele perdeu a força, mas ganhou um novo nome. De enganador, ele se tornou Israel. E desse homem falho, surgiu uma nação inteira. Às vezes, a transformação não acontece quando chegamos ao fim da linha, mas quando finalmente paramos de fugir e lutamos com Deus. Davi amava a Deus, mas cometeu um dos pecados mais graves da Bíblia. Ele adulterou e planejou um assassinato. Só que algo nele era diferente. Quando foi confrontado, ele não se defendeu, não apontou culpados, não explicou. Ele se prostrou no chão e implorou perdão. Salmo 51 nasceu dessa dor e até hoje é um retrato do arrependimento verdadeiro. Davi pecou, mas se quebrou diante de Deus. E talvez seja por isso que o Senhor o chamou de homem segundo o meu coração. Nenhum deles era perfeito, mas todos eles voltaram para Deus. Talvez Deus não esteja procurando histórias limpas. Talvez Ele esteja procurando corações dispostos a voltar. Entre todos os personagens, existe um que chama a atenção. Não porque caiu mais fundo, mas porque reagiu de forma diferente. Saul desobedeceu a Deus. Não fez exatamente o que lhe foi ordenado. E, olhando assim, parece menos grave que o pecado de Davi. Parece até perdoável. Mas quando Deus o confrontou, Saul não se arrependeu. Ele se justificou, culpou os soldados, tentou proteger sua imagem, quis parecer justo ao invés de admitir que errou. E talvez aqui esteja um segredo profundo da Bíblia. Deus não rejeitou Saul pelo erro que ele cometeu, mas pela postura que ele teve depois do erro. Porque no fim, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas sinceras. Isaías 55:8. Meus pensamentos não são os seus pensamentos. Para nós, pecado é tabela moral. Isso é mais grave e isso é menos. Já para Deus, o pecado revela o coração. Davi pecou e se quebrantou. Saul pecou e tentou parecer justo. Talvez o problema não era o pecado em si, mas a postura diante do pecado. Todos esses homens falharam. Todos tiveram consequências reais, mas os que voltaram para Deus foram usados por Ele. Nesse ponto, talvez Deus esteja dizendo: eu não busco pessoas perfeitas. Eu busco pessoas quebradas e dispostas a voltar para mim. Agora, eu te pergunto, você luta contra o pecado ou apenas tenta parecer melhor que os outros? Se esse vídeo te cutucou, se de alguma forma Deus falou contigo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso.
E comenta aqui. Qual desses personagens te surpreendeu mais? Você acha que Saul merecia ser rejeitado? Até a próxima heresia.